Continuando a leitura da Palavra de Deus, Gênesis 46, versículo 8. Lista dos descendentes de Israel. Eis aqui os nomes dos israelitas, Jacó, e os filhos que entraram no Egito. O primogênito de Jacó, Rubem. Filhos de Rubem, Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, filho da Cananeia. Filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Filhos de Judá, Her, Onã, Sela, Fares e Zara. Porém, Her e Onã morreram na terra de Canaã. Filhos de Fares, Esrom e Ramu. Filhos de Issacar, Tola, Fua, Jassube e Senrom. Filhos de Zabulon, Sarede, Elon e Jaelel. São esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além da filha Dina. Total de seus filhos e filhas, 33 pessoas. Filhos de Gade, Safon, Agi, Suni, Ezebom, Eri, Arode e Areli. Filhos de Aser, Jamine, Jesua, Jesuí, Béria e irmã Sera. Filhos de Béria eram Éber e Melquiel. São esses os filhos de Zelfa, a escrava que Labão havia dado a sua filha Lia e que ela deu a Jacó. 16 pessoas. Filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito, José teve Manassés e Efraim, nascidos de Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Arede. Esses são os filhos de Raquel, os que ela deu a Jacó, 14 pessoas ao todo. Filhos de Dan, Russim. Filhos de Neftali, Gesiel, Guni, Gesser e Salém. São esses os filhos de Bala, a escrava que Labão deu à filha Raquel. Ao todo, deu 7 pessoas a Jacó. O total das pessoas que emigraram com Jacó para o Egito, descendentes dele, sem contar as mulheres dos filhos, era de 66 pessoas. Os filhos de José, nascidos no Egito, eram 2. A casa toda de Jacó, que emigrou para o Egito, constava de 70 pessoas. Agora, capítulo 46, versículo 28. Encontro de Jacó com José e o faraó. Jacó enviou Judá na frente para avisar José e fazê-lo vir ao seu encontro em Gesem. Quando chegaram à terra de Gesem, José mandou atrelar seu carro e dirigiu-se a Gesem ao encontro de seu pai Israel. Logo que o viu, lançou-se a seu pescoço e, abraçado, chorou longamente. Israel disse a José: Agora que vi teu rosto, posso morrer, pois ainda estás vivo. José disse aos irmãos e à família do pai: Vou subir para informar ao faraó e lhe dizer: Vieram meus irmãos com toda a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã. São pastores e têm rebanhos de ovelhas e bois, e vieram trazendo tudo consigo. Por isso, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual a vossa profissão, respondereis: Nós, teus servos, somos proprietários de rebanhos desde a infância até agora, como o foram nossos pais. Assim podereis habitar na região de Gesem. Os egípcios de fato abominam todos os pastores de ovelhas. Capítulo 47. José foi anunciar ao faraó: Meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã, com as ovelhas e bois e tudo o que tem. Estão agora na terra de Gesem.
Tendo levado 5 dos irmãos, apresentou-os ao faraó. E o faraó lhes perguntou: qual é vossa profissão? Eles responderam ao faraó: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, como já o foram nossos pais. Disseram-lhe também: viemos para viver como migrantes neste país, pois não há mais pastagens para os rebanhos e a fome é grande na terra de Canaã. Permite, pois, que teus servos sejam assentados na terra de Gessém. O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Tens à disposição a terra do Egito. Instala teu pai e irmãos na melhor parte do país, que habitem na terra de Gessém. Se conheces alguns homens experimentados entre eles, coloca-os como responsáveis pelos meus rebanhos. José mandou vir seu pai Jacó e apresentou-o ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Então o faraó lhe perguntou: quantos anos tens? Jacó respondeu: 130 são os anos de minha vida, migrante pela terra. Poucos e difíceis foram os anos de minha vida, porque não chegaram a igualar os anos vividos por meus pais em suas migrações. Jacó tornou a abençoar o faraó e retirou-se de sua presença. José instalou o pai e os irmãos, dando-lhes uma propriedade no Egito, na melhor parte do país, no distrito de Ramsés, como o faraó havia determinado. Forneceu também víveres ao pai, aos irmãos e a toda a família do pai, segundo o número dos filhos. Versículo 13. Política agrária de José. Faltava comida em todo o país, pois a fome se agravava. Tanto o Egito como Canaã estavam esgotados pela fome. Com a venda do trigo, José chegou a recolher todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã e depositou-o no palácio do faraó. Esgotado o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios, em peso, recorriam a José, pedindo: dá-nos pão, ou será que teremos que morrer em tua presença porque o dinheiro acabou? José lhes respondia: já que vos falta dinheiro, trazei-me vossos rebanhos, e eu vos darei pão em troca. Eles trouxeram os animais, e José lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Naquele ano, forneceu-lhes pão em troca de todos os rebanhos. Passado aquele ano, vieram no ano seguinte e lhes disseram: não podemos esconder ao Senhor que o nosso dinheiro acabou. Ora, já te demos nosso gado, não resta outra coisa para oferecer-te senão nosso corpo e nossas terras. Por que haveríamos de perecer diante de ti, nós e nossas terras? Compra-nos junto com as terras em troca de pão, e nós com as terras serviremos ao faraó. Dá-nos semente para que possamos viver e não morramos, e nossas terras não fiquem abandonadas. Então José adquiriu para o faraó todas as terras do Egito, porque os egípcios eram obrigados, por causa da fome, a vender cada um seu campo. Assim a terra veio a ser propriedade do faraó. E José submeteu o povo à servidão do faraó, de um extremo ao outro do território do Egito. Só deixou de comprar as terras dos sacerdotes, porque eles recebiam do faraó uma subvenção. Como vivessem da subvenção, não tiveram de vender as terras. E José disse ao povo: hoje vos comprei junto com as terras para o faraó. Aqui tendes as sementes com que semeareis as terras. No tempo da colheita, dareis a quinta parte ao faraó. As outras 4 partes servirão para semear os campos e para sustento vosso, de vossas famílias e de vossos filhos. Eles disseram: devolveste-nos a vida, alcançamos teu favor e nos tornaremos escravos do faraó. José fez disso uma lei que existe ainda hoje. Por essa lei pertence ao faraó a quinta parte do produto das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não passaram para o faraó. Versículo 27. Últimas vontades de Jacó. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gessém. Ali adquiriram propriedades, tornando-se fecundos e muito numerosos. Jacó viveu 17 anos no Egito e a duração de sua vida foi de 147 anos. Aproximando-se do dia da morte de Israel,
Ele chamou o seu filho José e lhe disse: Se realmente ganhei o teu favor, põe a mão debaixo de minha coxa e promete tratar-me com amor e fidelidade. Não me sepultes no Egito. Quando descansar com meus pais, leva-me do Egito e enterra-me na sepultura deles. José respondeu: Farei o que pediste. E seu pai insistiu: Jura-me. E ele jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira do seu leito. Glórias a Jesus.